Amigos, muito boa noite. Estamos de volta com o Focus Entrevista nesta terça-feira, logo após o Focus News, trazendo hoje uma discussão que eu considero super importante: sofrimento. Todas as coisas que implicam em torno desse sentimento que é cada vez mais comum, cada vez mais compartilhado por gente, brasileiros em especial, porque nós estamos falando aqui para brasileiros de todas as partes do mundo. O meu convidado essa noite é o doutor Marcelo Gomes. Boa noite, doutor. Boa noite, Carlos. É um prazer estar com você e poder discutir esse tema que você colocou de forma tão precisa. Importante, sério, difícil, complexo, mas necessário de se falar a respeito. Mas antes da gente falar com o doutor Marcelo sobre esses assuntos, eu quero falar um pouco sobre o background dele. Dr. Marcelo Gomes é psicanalista licenciado pelo estado de Vermont, registrado no Reino Unido e certificado pelo NAAP aqui nos Estados Unidos. Doutor pela Universidade de Boston, com tese de doutorado sobre os fenômenos sociológicos da experiência religiosa de brasileiros da Nova Inglaterra, ele possui 20 anos de experiência em educação superior e 17 anos de experiência clínica. Membro da Associação Americana de Psicanálise em Western Massachusetts e da Albany Association para a Psicologia Psicoanalítica, ele também faz parte da Associação Britânica para Aconselhamento e Psicoterapia. No Brasil, foi professor universitário e diretor de graduação. Também atuou como coordenador do Serviço Público de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Cursa o segundo doutorado, PhD em Ciências da Psicoterapia, na Sigmund Freud Private Universität em Viena, Áustria, com pesquisas sobre a clínica pós-moderna e as mudanças do comportamento humano. Atualmente trabalha como psicanalista em consultório e também como supervisor de psicanalistas em formação no New England Institute of Psychoanalysis. Como explicar para quem está nos acompanhando agora de uma maneira simples esta carga de sofrimento que vem elevando a tensão, as pressões em todas as relações, a relação de nós todos, não só com a família, com os amigos, com o trabalho, mas principalmente com nós mesmos? Carlos, eu acho que a melhor forma da gente definir a dimensão do sofrimento nessa realidade que você pergunta é falar de uma pequena palavra que todo mundo consegue, não necessariamente defini-la, mas informar a sua presença no cotidiano da vida, a angústia. Talvez a angústia seja a palavra que melhor define a experiência que nós temos do sofrimento no mundo atual. E, claro, há um aspecto central sobre esse assunto, que é a ideia de que a civilização ela se aprimorou tecnologicamente, do ponto de vista dos estados nacionais, das relações políticas, da economia e de tantos outros aspectos, nós tivemos profundas evoluções e melhorias. Entretanto, emocionalmente, psicologicamente falando, eu acho que nós não acompanhamos esse processo de evolução exatamente por não conseguir lidar muito bem com esse componente chamado angústia que todos nós enfrentamos, seja nas relações com os outros, seja na relação com nós mesmos, tentando entender as nossas realidades internas, o que nem sempre é fácil e muitas das vezes é mais complexo do que lidar com os problemas que temos pelo lado de fora, na relação com os outros. Uma queixa que eu ouço muito, eu vivencio isso, porque é algo que eu tento trabalhar demais na minha vida, mas eu ouço muita gente, eu lido com muita gente, e as pessoas, especialmente de uma faixa de idade acima de 45 anos, estão meio apavoradas com a velocidade das coisas. A velocidade tecnológica, a velocidade da mudança dos costumes, a velocidade no politicamente correto, o não se sabe como agir, porque quando se está processando algo que se viu ontem, isso já é uma coisa que já passou, já tem milhões de coisas novas, ou seja, é um equilibrar de 10 pratos ao mesmo tempo, e evidentemente não vai dar certo, né? Há uma coisa fascinante sobre a história pós-moderna, que é a modificação que nós tivemos no que se refere à comunicação
e a construção das nossas relações, né? Veja você que há 30 anos atrás, quando a gente queria se comunicar com alguém fora do país, tinha que se enviar uma carta, esperar por uma semana, às vezes duas, às vezes mais do que isso, para que a carta chegasse. A pessoa leria a carta e mais 2 ou 3 semanas para se receber a carta. Então, nós tivemos uma modificação enorme da nossa relação com o tempo. Hoje, nós temos a informação muito imediata. E automaticamente, com a informação mais imediata, as nossas emoções também ficam suscetíveis a isso, porque a gente passa a não saber mais lidar com a espera. É aquela coisa, o sujeito está online, você manda a mensagem, se ele não responde, você já está em seguida. Você está online, não me responde, por quê? Então, esse grau de angústia, e eu diria uma outra palavra interessante, ansiedade, muito típico do comportamento pós-moderno, em parte, é fruto das condições de mudança da comunicação e do imediatismo nas nossas relações da vida pós-moderna, principalmente com o advento da comunicação nas mídias sociais e com as demais tecnologias. Eu não sei nem como me dizer isso, essa presença onipresente que são as redes sociais na vida de todo mundo hoje em dia, até onde ela é raiz de felicidade e raiz de sofrimento? Eu acho que eu falaria sobre essa pergunta sua por horas, porque a relação, Carlos, do ser humano com a felicidade, ela foi se modificando à medida que a civilização foi se construindo. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, a felicidade era um dom dos deuses. Então, só obtinha felicidade quem era agraciado pelos deuses. Mas a gente vai ver que depois a felicidade ela vai passando por outras evoluções, né? Outros princípios, passa a ser por conquista da virtude. A própria filosofia fala sobre isso, né? Quanto mais virtuoso é a pessoa, mais feliz ele é, então deixa de ser uma dádiva e passa a ser uma virtude. Depois passa a ser um construto ético, social, né? Quanto mais honesto, valorizador da família, etc., etc., mais feliz a pessoa é, até chegar nos conceitos de felicidade impressos na sociedade judaica cristã com a relação ao segmento religioso. Mas, na atualidade, quando a gente vai falar de felicidade, esse é um tema muito fluido, porque a felicidade hoje, talvez a melhor resposta, seja um texto de 68, 69, de um francês chamado Guy Debord, que escreveu um texto fantástico chamado A Sociedade do Espetáculo. E ele diz que nós deixamos de ser seres que valorizam o ser propriamente, passamos para um segundo movimento de valorizar o ter, e que agora a gente está valorizando o que a gente compra, ou seja, o consumismo, a imagem, toda essa tecnologia e toda a virtualidade que nos apresenta um novo mundo, nos faz com que construamos a nossa identidade e, portanto, alcance da felicidade a partir dela, a partir das representações do consumo e daquilo que a gente obtém. Então, se essa é a roupa que todo mundo usa, eu vou usar e serei feliz. Né? Se esse é o lugar que todo mundo frequenta, eu também irei e serei feliz. E por aí vai. Nós estávamos conversando, quando decidimos fazer esse programa, sobre uma coisa que me parece também de uma relevância extraordinária, a questão da culpa. Você me falou sobre a culpa e eu acho interessante que você toque nesse assunto. A culpa, ela também acompanha essa evolução das civilizações desde a época em que, para expiar a culpa, as sociedades e comunidades mais remotas das civilizações antigas faziam sacrifícios de sangue. E obviamente, à medida que nós evoluímos, sacrifícios de sangue passou a não mais compor as nossas relações éticas. Então, o ser humano precisou criar novos mecanismos para lidar com a culpa. Um deles é a religião, a tentativa de construir pela espiritualidade uma melhor percepção de si e também de lidar com a própria culpa. Mas, lamentavelmente,
nem sempre nós alcançamos os melhores caminhos para lidar com ela. E a culpa é, sem dúvida alguma, um dos maiores pesos que nós carregamos. Agora, algo interessante, Carlos, para a gente falar sobre a culpa, é que nem sempre a pior culpa é a culpa daquilo que nós fazemos errado. Às vezes, a pior culpa é a culpa daquilo que nós achamos que é certo e quem impõe desgraça aos outros. Quando a gente descobre isso, isso tem uma sensação de peso muito forte. Ou seja, até que ponto eu, como indivíduo, na composição da minha comunidade, na relação com o próximo, com aqueles que convivem comigo, até que ponto a minha presença nessa dinâmica ela é positiva ou ela causa dor. Eu acho que isso produz talvez o pior tipo de culpa que o ser humano enfrenta. Bom, daqui a pouco eu vou chamar agora uma mensagem muito especial e quando a gente voltar, nós vamos falar sobre algo que também tem sido discussão universal, que é a descoberta da incrível necessidade que nós temos de pararmos de brigar com nós mesmos, pararmos de criar monstruosamente uma relação tão difícil com a nossa própria existência que acabamos fazendo um bocado de porcaria por aí. Mas veja essa mensagem especial do Focus Entrevista e a gente volta já já. Com Ricoff Café, tomar e retomar. Retomar a vida, retomar o trabalho, retomar a correria, a alegria, retomar a economia e acelerar. Porque todo dia é dia de tomar e retomar Ricoff. Café, Power, chocolate e vanila. Sabor e energia para o seu dia. E você, já tomou seu Ricoff hoje? Pois bem, você viu aí a nossa mensagem especial e nós estamos de volta conversando hoje no Focus Entrevista com o doutor Marcelo Gomes, que é psicanalista e está falando com a gente sobre assuntos absolutamente importantes que dizem respeito ao nosso dia a dia. O que interessa agora é saber, doutor, por que nós brigamos tanto com nós mesmos? Existe uma resposta para isso que traduz a doença que muitos dizem, e até a própria OMS se refere a isso, como a doença do século, que é a depressão. Uma das formas da depressão é exatamente a ideia da pessoa virar-se contra si mesmo. Todo sentimento de diminuição, de isolamento, de se sentir pior ou incapaz, ou não possível de ser amado, ou não possível de ser acolhida, seja qual for o sentimento que faça com que a pessoa não encontre a sua dignidade, é uma maneira de virar contra si mesmo. E, como eu disse, essa é uma das formas que nós, na identificação de depressão, diagnosticamos e nos usamos como referência para entender o que a pessoa experimenta, mas eu acho que há um componente mais amplo do que propriamente a experiência da depressão, que eu acredito ser a dificuldade das pessoas na atualidade, na pós-modernidade, encontrarem quem são. Né? No mundo que a gente vive hoje de avatares, de metaverso, de tantos profiles diferentes que nós temos que ter para ter a integração e, de certa forma, a aceitação, sermos validados nas comunidades, eu acho que há uma confusão enorme do ser humano de tentar encontrar, entender e conhecer quem realmente ele é. Então, virar contra si, eu acho que tem uma tonalidade patológica nas experiências depressivas, mas tem também essa dimensão de identidade. O que a gente está perdendo que não está nos permitindo construir, ou pelo menos entender quem que nós somos na vida da pós-modernidade. Eu acho que é por aí a conversa, viu, Carlos? Está todo mundo morrendo de vontade de achar que a pandemia acabou e tudo bem. Então, está tudo bem, vamos fingir que acabou. Mas o fato concreto é que foram 2 anos muito diferentes e que, para muita gente, foram 2 anos de mudanças muito radicais na percepção de si mesmo, do mundo, das pessoas em volta. O que, na sua opinião, é o legado mais forte desse tempo de reclusão imposto pela pandemia? Quando eu falo em legado,
inicialmente eu penso no aspecto positivo, mas eu queria colocar isso em duas vertentes, um legado positivo e um outro negativo que nós carregamos a partir da pandemia, pelo menos na minha opinião. O aspecto positivo foi que nós precisamos readaptar a valorização do nosso tempo e do nosso espaço. A casa é o ambiente mais sagrado que o ser humano pós-moderno tem. É o espaço que você pode ser quem você é. E os memes que mostram as figurinhas dos profissionais bem vestidos apenas da cintura para cima participar das reuniões, mostra esse sentido de sacralidade, de importância do espaço da casa. Então, eu acho que a pandemia, ela permitiu com que as pessoas pudessem olhar para a possibilidade de conciliar o trabalho com a oportunidade de estar no lugar onde ela se sente mais confortável, melhor acolhida, e isso certamente trouxe enormes contribuições. Há pesquisas que falam sobre isso, de maior produtividade, de menor índice de questões de saúde mental que estavam ligadas ao estresse de trânsito, de cumprimento de horário, de rotinas que envolviam a presença física do indivíduo na empresa. Então, acho que esse é o legado positivo. O legado negativo da pandemia é que, durante a pandemia, ao mesmo ponto que nós encontramos a sacralidade, usar essa palavra religiosa para definir a casa, encontramos a sacralidade do nosso espaço de casa, nós também regredimos do ponto de vista emocional, porque precisamos lidar com muitas coisas que não estávamos habituados. Então, por exemplo, os nossos filhos que tiveram que assistir às aulas de casa, e aí os pais tendo que monitorar, fazer homeschooling, pais que não tinham nenhuma experiência pedagógica se tornarem professores dos próprios filhos, a reclusão no sentido de não permitir algumas refúgios externos que as pessoas tinham de conflitos em casa, como, por exemplo, casais com conflitos relacionais ou famílias disfuncionais que, de certa maneira, ir para o trabalho e sair de casa permitia com que houvesse um certo alívio daqueles momentos de tensão domiciliares. Né? Válvulas de escape. Isso, exatamente. Então, eu diria que esse seria o legado negativo, que nós tivemos que encontrar muitos dos fantasmas que estavam anestesiados pelas válvulas de escape ao ter uma vida lá fora e a vida dentro de casa. Nós fizemos um programa com Luísa Brunet, que tem uma relação muito forte com a gente aqui, que hoje é uma campeã pela luta dos direitos das mulheres, contra a violência, contra a mulher, e nós ficávamos assustados com as estatísticas, principalmente no primeiro ano de pandemia. No segundo ano as coisas já mudaram um pouquinho, do crescimento brutal da quantidade de ocorrência de violência doméstica. Em alguns casos, em alguns países, como a Itália, 300% de aumento Sim. de agressões físicas, tanto de maridos contra mulheres, quanto de esposas contra maridos, e filhos, e coisas incríveis. Enfim, eu quero falar sobre um pouco do fenômeno que tem sido presente na vida de todo mundo. Ninguém mais vive longe disso aqui, né? Ninguém mais vive, ninguém. A vida das pessoas, como já diziam lá os Steve Jobs da vida e todas as pessoas que vêm trabalhando, né, os titãs da tecnologia moderna, já diriam que a vida estaria no telefone. Isso há 30 anos atrás já se dizia isso. Hoje isso é fato absolutamente inquestionável. E com isso veio essa possibilidade que nós conversávamos também, de que hoje em dia as redes sociais e a facilidade com que as pessoas se tornam públicas, né, fez com que tenhamos uma multidão de celebridades ou subcelebridades, ou o que quer que seja, para praticamente plateia nenhuma, porque as plateias agora todas são estrelas também. Isso é uma questão de narcisismo exacerbado, de narcisismo esquizofrênico, ou isso é completamente normal e aceitável no seu ponto de vista? Carlos, nós estamos nos tornando uma sociedade imagética. A vida
nas nossas relações atuais, ela se tornou muito estruturada em cima daquilo que vemos. Veja você que as figuras políticas, elas fazem um post, e aquele post gira toda uma construção de discussão e de disputa e de polarização e, muitas das vezes, conflitos extremos em diversos contextos. As celebridades, como você fala, pessoas, celebridades sem público, como você colocou, que tentam também construir uma conexão com o mundo através das imagens e por aí vai. Então, estamos nos tornando uma sociedade imagética. Isso está implicando na maneira como nós construímos os nossos conteúdos mentais, Carlos. Veja você que o paciente que eu tenho hoje no consultório não é mais o tipo de paciente que eu tinha há 15 anos atrás. Porque o paciente de hoje, ele parece não ter nem conteúdo. Porque os grandes lamentos e os grandes conflitos da vida psíquica, eles não são mais construídos ou desconstruídos nessa relação que envolve leitura, conversa, a vida como ela é, como diziam os antigos. Mas, na atualidade, as pessoas estão construindo pensamentos, valores, opinião política, estão construindo identidade religiosa a partir de um post, de um tweet, de uma referência imagética que é dada e aquilo já é o suficiente para a pessoa criar uma opinião. Então, nesse construto de uma sociedade mais imagética e menos relacionada com a vida no cotidiano como ela está, sim, amplificando as condições narcísicas, que nada mais é do que uma grande composição de vulnerabilidade, onde a pessoa precisa construir uma plateia, mesmo que ela não exista. Às vezes não, tem acontecido com uma frequência enorme. O cidadão ou a cidadã, primeiro ele cria o personagem, ou os personagens. Logo em seguida, quando ele percebe, aconteceu uma coisa recentemente comigo que eu achei muito engraçado. Uma grande amiga minha, que é psiquiatra, psicóloga, é psicanalista também. E ela me disse, puxa, Borges, eu participava de um programa tal, assim, em Londres, e a gente tinha um público assim, fantástico e tal. Eu venho notando que, com o andar da carruagem, todo mundo que participava desses painéis está abrindo seus próprios painéis e o nosso público está diminuindo. Eu dizia, olha, vai chegar um ponto em que todo mundo vai ter um canal e ninguém vai estar vendo canal algum, entendeu? Porque todo o público estará nos seus próprios canais. Entendeu? Hoje, Carlos, a gente fala o seguinte, que os grandes transtornos da personalidade, né, o transtorno esquizoide, o transtorno borderline e o transtorno narcisista são os que mais nós vemos na clínica. E, de certa forma, essa sociedade imagética, onde as pessoas estão construindo valores, identidade, relação, percepção afetiva a partir do mundo virtual, principalmente das mídias sociais, está alimentando e amplificando certamente as condições narcísicas e tentando, de alguma maneira, criar aí equilíbrio para as vulnerabilidades interiores de muita gente. É claro que não podemos generalizar, mas, sem dúvida alguma, é um aspecto a se considerar na atualidade. Bom, a gente não pode nunca mais falar em qual é a solução para isso, qual é a fórmula para aquilo, qual é o caminho para ser feliz, e nada disso. Eu acho que já há uma consciência de que tudo o que possa ocorrer na nossa existência é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões de cada minuto, de cada instante. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é um caminho, uma maneira de se encarar toda a prosopopeia tecnológica e midiática e celebratória que nós estamos vivendo? Qual é a dica que você daria para a gente ter um relaxamento maior e uma compreensão maior de que isso faz parte do processo natural das nossas vidas? Eu acho que, número 1, nós precisamos mudar a nossa relação com o sofrimento. Toda essa mudança da pós-modernidade, de imediatismo, de sociedade imagética pelas relações das mídias sociais, também construiu soluções, ou pelo menos propõe soluções rápidas para tudo. Veja você
sem querer fazer crítica a outras áreas, mas veja você a quantidade de produto de autoajuda, né? Resolva seu casamento em 3 steps, se torne uma pessoa de sucesso em 4 ações, enfim. Parece que as receitas de bolo para a solução da vida estão cada vez mais intensas e as pessoas estão buscando isso cada vez mais. Então, acho que a primeira coisa é mudarmos a relação com o sofrimento, no sentido de que não existe receita de bolo, nem resposta rápida para as dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos ter a consciência de que é importante dialogar com o sofrimento, ao invés de tentar aniquilá-lo. E quando eu falo em dialogar com o sofrimento, é olhar para dentro de si e entender as partes, mesmo que sejam as partes mais escuras da nossa mente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acredito é tentar entender qual é o nosso espaço na relação com o outro. Quando a gente reflete sobre isso e pensa sobre isso, nos dá uma noção de como é que nós funcionamos e como é que nós nos oferecemos ao outro do ponto de vista afetivo, né? Então, os comportamentos controladores, os comportamentos opressivos, os comportamentos que não contribuem nas relações, eles podem ser, de alguma forma, reajustados e tratados, desde que a pessoa comece a construir um diálogo com isso para entender. Então, acho que, de maneira geral, Carlos, esses são os 2 grandes componentes que nos ajudariam. Mudar a nossa relação com o sofrimento, abandonando as receitas rápidas para aquilo que nos faz mal e dialogar com o sofrimento, tentar entendê-lo e estabelecer aí muito mais uma ideia de compreensão do que aniquilamento da dor. E, em segundo lugar, entender qual é o nosso papel, aonde que eu estou e como que eu me relaciono com os outros. Eu acho que você colocou muito bem as coisas aí. Muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui. Eu deixo que você possa dizer alguma coisa para nós encerrarmos o programa. Eu que quero agradecer o privilégio de estar conversando com você, Carlos, e poder tratar desses assuntos que são tão importantes. Agradecer ao Focus Brasil pela oportunidade e espero estar com vocês outras vezes. Será um imenso prazer poder contribuir, não só com a plataforma, mas com aqueles que, de alguma maneira, são impactados e recebem aí as informações e essa contribuição comunitária tão importante do Focus Brasil para os brasileiros espalhados pelo mundo. É importante dizer que o Dr. Marcelo está agora residindo aqui no sul da Flórida, depois de muito tempo em Boston, com uma experiência imensa de dedicação ao trabalho dele e com muita experiência com brasileiros e imigrantes. Então, você, brasileiro que está me ouvindo agora e que mora aqui no sul da Flórida, sabe que conta com essa ajuda extra, com essa referência realmente importante, que é o trabalho do doutor Marcelo Gomes. Muito obrigado, doutor, e nós ficamos aqui com o Focus Entrevista, prometendo voltar na próxima terça com mais uma entrevista importante, relevante para você. Até lá, muito obrigado.